Graça e paz, irmãos. Estamos muito felizes de estar aqui hoje, nesse culto do mês da família. E vamos começar com a oração. Querido Deus, muito obrigado por nos dar essa oportunidade e por nos abençoar a cada dia nesses tempos de pandemia que tem sido muito difícil. Peço que o Senhor abençoe todas as famílias, porque tem sido muito difícil para todo mundo e abençoe a vida de cada irmão dessa igreja, abençoa a vida do pastor, a vida das pessoas do ministério que faz as edições, abençoa todo o grupo da igreja. Em nome de Jesus, amém. Agora a gente vai ter um momento de leitura bíblica com a nossa mensageira Anne. Olá, graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 127, que fala o seguinte: Se o Senhor não edificar a casa em vão, trabalhar o que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vós será levantar de madrugada, repousar-se de tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele aos seus amados sono. Eis que o filho são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem em que enche deles a sua álgeva, não ser confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Graças a Deus, meu amado, vamos continuar louvando a esse Deus nesse momento. E no livro de Salmos, no capítulo 145, verso 3, nos diz o seguinte: Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limite. Convido a você, junto à sua família, a louvar junto comigo esse hino. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Convido você a cantar comigo do começo. Grande é o Senhor. Grande. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda.
isso diante dele nos prostramos. Queremos confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E nesse momento, convido a você a fazer dessa música uma oração por sua família e consagrar sua família nas mãos do Senhor. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre eu quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, pois quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Louve, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declare. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem
criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Que Deus continue lhe abençoando e abençoando todos de sua família. E agora eu vou chamar as nossas orientadoras e as nossas mensageiras do Rei para o Momento MR. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Isaías 61a. Reconhecendo as necessidades do mundo perdido das trevas do pecado e desejando atender ao mandamento do Mestre, prometo esforçar-me para ser fiel ao serviço de Cristo, cooperando com as atividades da Igreja e da denominação, contribuir e orar pelo trabalho de missões no Brasil e no mundo, lutar por conservar a mente pura, o corpo limpo e pronto para o serviço. Falar sempre a verdade, não tomar o nome de Deus em vão. Reconhecer e corrigir os meus erros. Só assim crescerei espiritualmente na presença do meu Rei. Viverei em Cristo pela oração. Mateus 21, 22. Crescerei em sabedoria pelo estudo da Bíblia. Salmo 119, 105. Conhecerei minhas mordomias. Salmos 24:1. Enfeitar-me-ei com boas obras. Efésios 2:10. Aceitarei a grande responsabilidade da grande comissão. Marcos 16:15. Às nações contaremos a história que é capaz de livrá-las do mal. Revela a verdade e a vida e dá uma paz real. E dar uma paz real. Raiará novo dia de glória quando Cristo Jesus retornar e as nações pelo mundo inteiro diante dele vão se curvar. Agora teremos a nossa reflexão bíblica com nossa mensageira Aimee. Graça e paz, irmãos. Muito bom estarmos aqui neste momento, louvando e engrandecendo ao nosso Deus. Em especial nesse mês, que é o mês da família. E família é a base de tudo, certo? E vamos estar nesse momento refletindo um pouco a respeito do tema e do texto base desse mês, que se encontra no Salmo 127. Então, eu peço que os irmãos em suas casas abram suas Bíblias nesse salmo, que também foi lido aqui, e para que possamos estar refletindo um pouco na palavra do Senhor este dia. O Salmo 127 diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos, podendo falar um pouco do teu amor. Te agradecemos pela organização das mensageiras do Rei. E que nesse momento, Pai, o Senhor esteja me usando para que não seja eu, mas que seja o Senhor falando para os seus filhos.
Te agradecemos, meu Pai, pelo privilégio de termos a Tua palavra, de podermos refletir e aprender cada dia mais com ela. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos capacite e nos perdoe. Seja feita a Tua vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, o tema desse mês é Filhos, herança do Senhor. E nós sabemos que, conforme o pastor Paulo tem dito nesses últimos dias, os filhos são livre concessão de Deus. E eu quero trazer aqui para o começo 3 pontos que eu acho muito importantes sobre os filhos e que a Bíblia reforça e acho muito necessário nós, a igreja, estarmos pensando sobre isso. Filhos vieram ao mundo para abençoar a vida de seus pais. A gente vê isso na Bíblia em diversos exemplos. Nós temos histórias que demonstram a alegria tamanha que é o nascimento de um filho. A história de Moisés, a história de Samuel, a história de diversos profetas, diversas pessoas influentes na Bíblia, que foram fruto do pedido de oração de seus pais. E os filhos vêm para trazer alegria, trazer uma mudança extraordinária da vida da família, não somente dos pais. Até porque são novos desafios, novas mudanças, e essas mudanças vão sendo necessárias e vistas tanto da perspectiva da criança que nasce e do pai que está ali criando ela. São muitas mudanças necessárias e evidentes em nossa realidade quando nasce uma criança perto de nós. E essas mudanças nos promovem alegria, mas também promovem desafios. E esses desafios ajudam a cada um de nós a amadurecer, a crescer e sermos cada vez mais fortes em Cristo. Através desses desafios, nós podemos perceber o quão é importante clamar ao Senhor e quão é importante estarmos embasados e fundamentados no amor. O segundo ponto que eu quero trazer é que filhos devem ser alvo do amor e do carinho dos pais. Infelizmente, em decorrência da maldade que se espalha no mundo, muitas pessoas acham que filhos não devem ser amados, não devem ser tratados com carinho e com atenção. Lembrando aqui que amor não é você concordar com tudo que a criança faz, não é você dar àquela criança o primeiro lugar na sua vida. Amar também envolve repreender, também envolve mostrar para a criança o caminho certo, mesmo que aquele não seja o caminho que ela quer seguir. Envolve mostrar para os filhos aquilo que é bom, mesmo que isso envolva repreensão. Afinal, se a gente ama realmente uma pessoa e vê que ela está indo para um caminho de morte, um caminho que não vai dar certo, nós vamos repreender, a fim de que aquela pessoa mude o seu caminho, mude a forma de viver e perceba que há algo muito melhor em seguir o caminho de Cristo. O amor deve ser a base do lar, a base de qualquer indivíduo. E quando 2 indivíduos se juntam e estão embasados em amor para constituir uma família, essa família vai ser embasada no amor. E isso vai fazer toda a diferença. Amor gera comprometimento um com o outro. Amor faz com que as pessoas entendam aquilo que vale realmente a pena. E que mesmo que os momentos difíceis venham, as pessoas entendem que vale a pena estar junto e vencer as dificuldades. Os lares devem estar fundamentados no amor de Cristo, que é o amor que nos faz entender que servir ao próximo é importante, que nos faz entender que nós nada somos e que precisamos valorizar ao próximo. A terceira coisa é que os filhos devem respeitar aos pais, como diz o primeiro mandamento com promessa, que está em Êxodo, capítulo 20, verso 12. E lá, Moisés vai declarar o seguinte: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Ou seja, honrar a pai e mãe é algo que vem na história da humanidade desde os princípios. E é algo que nós sabemos que promove coisas boas. Em diversos espaços da Bíblia está escrito que nós devemos honrar aos pais, ouvir o conselho dos mais sábios, porque esses conselhos nos darão vida, nos darão sabedoria, e essa sabedoria nos dá ações que valem a pena viver. E um exemplo de filho que honrava seus pais era Samuel. Samuel, conforme dito anteriormente, também foi um pedido das orações de Ana que foi atendido por Deus.
Ana, sua mãe, era estéril e sofria muito com isso, até porque naquela época, muito mais do que agora, os desejos das mulheres eram a maternidade, elas eram criadas para isso. E Ana, sendo estéril, passava por momentos muito difíceis por não ter filhos. Então ela clamou ao Senhor e seu desejo foi atendido. E algo muito interessante é que quando ela recebeu essa herança do Senhor, ela não quis o filho somente para si. Ela quis entregar o filho a Deus e consagrá-lo aos caminhos do Senhor. Consagrá-lo a viver a vontade dele, a vontade de Deus para a vida de Samuel. E a história de Samuel, ela está na Bíblia e o seu chamado por Deus e os pedidos de sua mãe por ele estão em 1 Samuel 1-3 e demonstra o quanto Deus é misericordioso e pode operar muitas coisas, muitas bênçãos através dos seus filhos, através de nós, de cada um de nós. Samuel cresceu ouvindo os caminhos do Senhor e por isso ele foi bênção em Israel. O povo de Israel foi extremamente abençoado e ouviu muito a respeito de Deus por meio desse profeta. E é algo muito importante de perceber, ele cresceu nos caminhos do Senhor. Ele foi instruído desde pequeno e foi embasado nesse amor que faz com que nós busquemos aprender mais a palavra de Deus. E assim crescer e estarmos aptos para viver a vontade dele, para viver o seu propósito em nossas vidas. E esse amor que nós tanto falamos aqui, é esse amor que vai fazer com que nós entendamos aquilo que Deus quer para nossas vidas. Entendamos que nós queremos que os filhos sigam a vontade de Deus para a vida deles. E assim nós vamos educá-los nos caminhos do Senhor. Vamos buscar com que eles entendam a palavra de Deus e busquem cada dia mais falar desse amor às pessoas. Porque é esse amor que une lares, é esse amor que promove milagres, transforma vidas. É sobre esse amor que nós devemos estar embasados e fundamentar o nosso lar. E assim como Samuel foi educado nos caminhos do Senhor, cada pai tem a sua responsabilidade com seus filhos. Responsabilidade de ser aquele que vai guiar o lar nos caminhos do Senhor. A gente não pode terceirizar a educação cristã. A gente não pode achar que a igreja é a total responsável pela educação do seu filho no Evangelho. Mas, principalmente, o seu filho vai ser educado no Evangelho por meio da sua casa, por meio da sua atitude. Não adianta a gente querer que nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos tenham um caminho no Senhor, gostem de ler a Bíblia, se a gente não dá exemplo. As crianças vão aprender através do exemplo. E se a gente entende que os filhos são bênção do Senhor, devemos também entender que eles devem aprender de quem eles são bênção. Devem aprender a respeito da palavra de Deus, devem aprender o quanto isso impacta nas nossas vidas e quão isso é importante para cada um de nós. Temos de estar realmente firmes no propósito de sermos influentes na vida dos nossos filhos, das nossas crianças, a fim de que eles possam entender que Deus é o que é mais importante. Não as coisas que o mundo ensina, porque o mundo ensina muitas coisas, mas se ele não tiver a base no cristianismo, ele vai acreditar nelas. O cristianismo deve ser a base das nossas vidas. E assim nós vamos poder passar essa base para outras pessoas, para as outras crianças que nós conhecemos. Os filhos são uma responsabilidade muito grande que deve ser educada com zelo. E nesse zelo quem deve ter somos nós. É claro que a igreja é importante, é um momento que estamos aqui em comunhão, aprendendo uns com os outros, isso é maravilhoso. Mas isso não é tudo. Um dia na semana não é o suficiente para que o seu filho esteja motivado a ler a Bíblia todos os dias. Mas você, em sua casa, deve ser exemplo. Você deve ser a primeira pessoa, a primeira que tem a responsabilidade de falar do amor de Deus para essa vida. E assim fazer com que ele entenda a importância disso. E a família ter um bom relacionamento com Cristo e uns com os outros é muito importante. Hoje, inclusive, eu estava vendo um exemplo sobre isso. Um cantor pop muito famoso, que agora tem falado muitas coisas que são totalmente contraditórias com o cristianismo. Ele veio de uma família cristã. E ele relata que ele deixou o cristianismo em decorrência da falta de amor de sua própria casa.
Então a gente percebe que o amor e a forma como a gente transmite o Evangelho de Jesus Cristo vai fazer com que as pessoas da nossa própria casa, as pessoas do mundo, entendam quanto isso é importante e real. Não adianta a gente falar para o nosso filho, olha, Deus é amor, mas a gente não vive com amor. Porque as primeiras pessoas que vão olhar para o nosso comportamento são as da nossa casa. Então, como nós estamos nos portando a fim de que as pessoas da nossa casa conheçam o Evangelho de Cristo, conheçam esse amor e sejam cada vez mais edificadas por ele. Desde pequenos, nós somos ensinados isso, devemos amar a Deus. Mas é em casa que nós vamos ver isso na prática. Primeiramente em casa e depois na rua, a gente vai demonstrar esse amor, vai demonstrar aquilo que aprendemos. E algo muito importante de frisar aqui, que eu não poderia deixar de falar, é que é esse o objetivo das Mensageiras do Rei. Nosso objetivo é fazer com que desde pequenos a importância de missões seja mostrada para as crianças, especialmente as meninas, porque missões é algo que influi em nossa vida em todos os aspectos. Em todo tempo devemos fazer missões. Dentro de casa é um ambiente para fazer missões. E as Mensageiras do Rei estão ali para ensinar isso. Estão ali para mostrar a importância da palavra, estudarmos juntas. E isso faz toda a diferença. O comprometimento com as Mensageiras do Rei faz com que nós aprendamos mais sobre Deus, tiremos dúvidas que podem nos surgir e possamos crescer em todos os aspectos. Crescer espiritualmente, crescer emocionalmente. E é algo que deve ser feito na igreja, é algo que deve ser feito em todos os lugares. Missões é algo que é muito enfatizado nas Mensageiras do Rei. E é algo que nós devemos fazer todos os dias. Então, nesse momento, depois de tanto falar da importância de estarmos juntos, educando nossos filhos, educando as pessoas que nós conhecemos, as crianças que nós conhecemos, a fim de que elas cresçam no caminho do Senhor, conforme diz Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que deve andar, e quando crescer, jamais se desviará dele. É com muito prazer que eu convido você que tem uma menina de 9 a 16 anos para fazer parte da organização das Mensageiras do Rei. Nós teremos muito prazer em receber você. E é algo muito importante. Então, desde a sua casa, pregue o Evangelho. Nas Mensageiras, você vai ouvir do Evangelho. Na igreja, vai ouvir do Evangelho. E tudo o que nós queremos é que esteja bem nítido na cabeça de nossas crianças que o Evangelho deve ser anunciado. E que as boas novas de Deus, a palavra dele, deve estar em nossos corações. Quando aprendemos isso desde pequenos, é muito difícil desviar desse caminho. E nós vamos crescer e estar cada vez mais firmados nisso. E anunciar esse evangelho para cada vez mais pessoas. Porque é essa mensagem que é tão importante em nossas vidas. É essa mensagem que nos transforma, a mensagem que tem poder para nos mudar. A mensagem que opera milagres. É isso que nós acreditamos. E os nossos filhos, as nossas crianças têm que aprender sobre isso. Mas a responsabilidade começa conosco. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos de contar a respeito de Jesus Cristo para as nossas crianças. Não só no domingo, não só no sábado, mas todos os dias, especialmente com a nossa vida. Temos de agir como verdadeiros cristãos, especialmente no nosso lar, a fim de que as pessoas da nossa casa entendam a importância desse evangelho. Estamos muito felizes com esse momento e somos gratos a todos vocês que assistiram. Então, vamos agora fazer a nossa oração final. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui, de podermos ouvir a Tua Palavra. Que estejamos cada vez mais determinados em falar do Evangelho a todas as pessoas, especialmente as da nossa casa. Pai, por favor, nos transforma, que sejamos pessoas que fazem a diferença, pessoas que amam, pessoas que estimulam umas às outras a viver o Evangelho e a falar do Teu amor. Nos ajuda, Senhor, porque sem Ti não somos nada e precisamos do Teu auxílio e da Tua força. Te agradecemos porque o Senhor nos ouve e o Senhor tem nos capacitado cada dia. Que sejamos filhos melhores, que sejamos pais melhores, que sejamos pessoas que fazem a diferença nesse mundo. É o que te pedimos e te agradecemos. Que essa diferença comece dentro das nossas casas. Em nome de Cristo Jesus. Amém.